Bem, turma, bom dia. Nós vamos iniciar a matéria de Matemática 1 do segundo bimestre, certo? Eu estou gravando essa aula porque eu tentei dar aula ao vivo para as turmas, mas o computador aqui deu um problema e não conseguiu transmitir, certo? Então, eu vou gravar e vou colocar para vocês no Classroom e no WhatsApp, certo? Espera aí. Não travar de novo, não, pelo amor de Deus. Pronto. Ó, a matéria que a gente vai estudar no segundo bimestre é tudo que envolve a parte de análise combinatória, certo? Onde a análise combinatória, ela pode ser dividida, ela é dividida em alguns tópicos. O que nós vamos ver hoje é o que nós chamamos de PFC, que é o princípio fundamental da contagem. Depois, a gente vai ver a parte de arranjo. Depois, a gente vai ver a parte de combinação, certo? Análise combinatória são basicamente esses três tópicos, certo? Professor, mas o senhor disse que a gente vai ficar nessa parte do PFC, certo? O que é que vem a ser esse PFC, que o senhor chamou de PFC? PFC são as iniciais disso aqui, princípio fundamental da contagem. Professor, o que vem a ser esse princípio fundamental da contagem? Presta atenção. Eu coloquei esse primeiro slide aqui, que é só uma teoriazinha para a gente ler um pouco, certo? O princípio fundamental da contagem, certo? Que é chamado de PFC, que também pode ser chamado de princípio multiplicativo, esse nome aqui já diz tudo, multiplicativo, ele é utilizado para encontrar um número de possibilidades para um evento ocorrer, onde esse evento ele é composto por N etapas. Professor, por que o senhor botou N? Eu botei N que é de forma geral. Pode ser 2 etapas, 3 etapas, 4 etapas, não tem problema quanto a isso, certo? Mas para ocorrer o evento, tem que ocorrer essas N etapas, certo? Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. O que é sucessivas, professor? É uma após a outra. E o que é que vem a ser dizer que elas são independentes? Uma não depende da outra para ocorrer, certo? Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades, vamos dizer assim, eu tenho um evento, para que esse evento ocorrer, eu tenho duas etapas, primeira etapa e segunda etapa. Já a gente vai ver os exemplos na prática, fica até melhor. Na primeira etapa, existem X possibilidades dela ocorrer. Na segunda etapa, existe Y possibilidades dela ocorrer. Então, para que o evento ocorra, tem que ocorrer as duas etapas. Então, de quantas possibilidades esse evento ocorrer? Basta eu multiplicar o número de possibilidades dessas etapas. Ou seja, para que o evento ocorrer, a quantidade de vezes diferente que esse evento pode ocorrer, basta eu multiplicar as possibilidades. Daí é que vem chamado de princípio multiplicativo, certo? Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação, ou seja, o produto das opções dadas para determinar o total de possibilidades. Esse conceito é importante para a análise combinatória, área da matemática que reúne os métodos para a resolução de problemas, que envolve a contagem. E, por isso, é muito útil na investigação de possibilidades para determinar a probabilidade de fenômenos. Professor, como assim? Presta atenção. Trazendo aqui para a prática mesmo. Primeiro exemplo. João está em um hotel e pretende visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. Seguinte, a situação que foi a seguinte, tem o João, certo? E ele está em um hotel. João, ele quer ir para o shopping, né? Para o centro histórico da cidade, certo? Aqui, ó. Quer ir para o centro histórico. Para ele ir para o centro, ele tem que partir o quê? Do hotel, existem 3 linhas que levam ao shopping. Por exemplo,
Antes de ir para o centro, obrigatoriamente, ele tem que passar no shopping, porque senão ele não chega no centro. Então, para chegar no shopping, ele tem quantas linhas de metrô? 3, ó. Tem 3 possibilidades. Vou chamar assim, M1, metrô 1, metrô 2 e metrô 3. Ou seja, para ir para o shopping, existem 3 possibilidades. Do shopping para o centro, ele vai de ônibus, onde tem quantas possibilidades? 4. Certo? Ônibus 1, ônibus 2, ônibus 3, ônibus 4. O que é que eu quero saber? A pergunta eu nem coloquei, mas já vou fazer. De quantas formas diferentes João pode chegar nesse centro, onde obrigatoriamente ele tem que passar pelo shopping? Então, observe que eu tenho 2 eventos, certo? Para ocorrer esse... Aliás, eu tenho 2 etapas para ocorrer esse evento. Qual é o evento? É a ida de João para o centro. Quais são as etapas? Eu tenho 2. Primeiro, João tem que ir para o shopping e depois João tem que ir para o centro. Então, como eu tenho 2 etapas, ó, eu vou colocar 2 tracinhos. Ó. Esse tracinho representa a etapa. Primeira etapa, vamos dizer que é a ida ao shopping. E a segunda, eu vou dizer que é a ida ao centro. Tá? S de shopping e C de centro. Então, o que é que você vai fazer? Aqui em cima, você vai colocar o número de possibilidades daquele evento ocorrer. Ou seja, quantas possibilidades tem João de ir para o shopping? 3. Agora, do shopping para o centro, quantas possibilidades diferentes João tem de ir para o shopping para o centro? 4. Por que 4? Porque são 4 linhas de ônibus. O que é que diz o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem? Para que esse evento ocorra, eu vou multiplicar as etapas, o número de possibilidades da etapa. Então, 3 vezes 4, 12. Ou seja, o que é esse 12? Esse 12 significa que existem 12 maneiras diferentes de João ir da onde ele está, do hotel, para o centro. Dá até para a gente construir uma coisa que a gente chama de árvore de possibilidades. O que é? Quem é a primeira etapa? Não é o metrô? Quantas possibilidades para o metrô eu tenho? 3, ó. Então, eu vou puxar como fosse 3 ramificaçõezinhas, ó. Tá assim, M1, M2, M3, certo? Se ele tiver escolhido o metrô 1, vamos para a segunda etapa. Quantas possibilidades para pegar o ônibus ele tem? 4. 1, 2, 3, 4. Ó. O1, O2, O3, O4. Agora, se ele tivesse pego o metrô 2, ele tem as mesmas 4 possibilidades de pegar o ônibus. Ó. O1, O2, O3, O4. Se ele tivesse pego o metrô 3, ele vai ter as mesmas 4 possibilidades do ônibus. Ó. Então, aqui está justamente mostrado para vocês, ó, as nossas 12 possibilidades que eu encontrei aqui, ó. Eu justamente destaquei aqui, ó. Por quê? Quem seria a primeira possibilidade? Ele ir no metrô 1 e no ônibus 1. Quem seria a segunda possibilidade? Metrô 1 e depois o ônibus 2. Depois, metrô 1, fazer aqui até o comecinho, vocês continuam em casa. O ônibus 3, aqui, metrô 1 e o ônibus 4. Fiz tudo para o metrô 1. Agora vamos para o metrô 2, ó. Metrô 2, ônibus 1, ó. E aí ele sai fazendo tudinho. Então, quantas possibilidades eu tenho? 12. Professor, eu preciso construir essa árvore aqui, que o senhor chamou para a gente de árvore de possibilidades, só se a questão pedir. Árvore de possibilidades. Certo? Como a maioria das nossas questões é de marcar, geralmente essa árvore não vai ser pedida. Mas é bom você ter pelo menos uma noção de como construir essa árvore, certo? Então, resumindo, aqui eu tenho um evento, que é a ida de João ao centro, onde esse evento é composto por 2 etapas. A primeira tem 3 possibilidades de pegar o metrô, e depois tem 4 possibilidades para pegar o ônibus, certo? Vamos para o segundo exemplo, para tentar melhorar mais ainda. Ó,
Um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entrada, certo? 3 tipos de prato principais e 2 tipos de sobremesa, certo? Quantos menus poderiam ser montados, quando ele diz menu, quantos cardápios, quantas escolhas poderiam ser montadas para uma refeição, a pessoa vai fazer uma refeição, onde obrigatoriamente ela tem que escolher uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Tem que pegar um de cada. Então, vamos lá. Ó. Observe que esse evento agora são compostos de quantas etapas? 3. Ah, professor, pode ser mais de 2 etapas? Pode ser 3 etapas, 4 etapas, quantas etapas tiver, certo? Então, vamos lá. O primeiro, eu vou dizer que é a escolha para a entrada. Vou botar um E aqui embaixo para dizer o que é que significa. Embaixo, eu vou dizer que é o prato principal, certo? Prato principal, PP. E depois, a última, eu vou dizer que é a sobremesa. Então, vamos lá. Quantas escolhas diferentes eu tenho para escolher a entrada? 2. Quantas escolhas diferentes eu tenho para o prato principal? 3. E quantas escolhas diferentes eu tenho para a sobremesa? 2. Então, para que esse evento total ocorra, certo? O que é que eu vou fazer com essas possibilidades? Vou multiplicar as possibilidades. Então, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Ou seja, eu tenho 12 possibilidades diferentes de montar esse menu. Professor, se eu quiser construir a árvore, agora são 3 etapas. Como é que eu construir? Vamos lá. Primeira etapa, né? Entrada. Quantas possibilidades eu tenho para a entrada? 2. Então, eu vou puxar 2 ramificações. Ó. Vou botar assim, é 1 e é 2. Agora, se eu tiver escolhido a entrada 1, quantas eu vou ter para o prato principal? 3, ó. 2, 3. Vou chamar assim. P1, P2, P3. Ah, professor, se eu tiver escolhido a entrada 2, eu tenho as mesmas 3 possibilidades para o prato. Ó. P1, P2, P3. Certo? Então, escolhi o prato. Professor, termina aqui? Não, você tem uma etapa a mais, que é a escolha de quem? Da sobremesa. Então, se eu tiver escolhido o prato 1, ó, eu tenho 2 sobremesas, ó, aqui também, ó, e aqui também. Posso até botar S1 e S2, S1 e S2, S1 e S2. Se fosse esse prato aqui, mesmo esquema, ó, S1, S2, certo? S1 e S2, finalmente, S1 e S2. Então, se você contar aqui os caminhos, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São justamente as 12 possibilidades que estão aqui. Professor, eu posso fazer somente isso daqui? Se a questão pedir só o número de possibilidades, você pode fazer somente pelo princípio multiplicativo. Mas, se porventura for uma questão aberta e a questão pedir, construa a árvore de possibilidades. Aí você obrigatoriamente tem que construir isso aqui, que é o que nós chamamos de árvore de possibilidades, certo? Árvore de possibilidades. Próximo exemplo, ó. Um exemplo bem parecido com esse anterior. Ana estava se organizando para viajar e colocou na sua mala 3 tipos de calça, 4 tipos de blusa e 2 tipos de sapato, certo? O que é que eu quero saber? Quantas combinações Ana pode formar usando uma calça, uma blusa e um sapato? Ou seja, vamos dizer que ela tem todas as possibilidades, eu quero saber de quantas maneiras diferentes ela pode se vestir, contanto que ela tenha que usar uma calça, uma blusa e um sapato. São 3 etapas. Ó. Uma calça, uma blusa e um sapato. Para escolher a calça, quantas possibilidades nós temos? Ela tem 3. Para escolher a blusa, 4. Para escolher o sapato, 2. Então,
Para que esse evento ocorra, que é a escolha de uma possibilidade de cada, basta eu multiplicar todas essas etapas. 3 vezes 4, 12. 12 vezes 2, 24. 24 possibilidades. Ou seja, a alternativa correta é item C. Até para casa, fica para vocês, só para vocês exercitarem, você vai até construir a árvore de possibilidades para esse exemplo. Fica até melhor para vocês, certo? Nessas duas últimas questões, que eu coloquei aqui para a gente finalizar essa parte, certo? Essa primeira aula, é uma questão usando o princípio multiplicativo, só que é uma questão um pouco mais interessantezinha, certo? Vamos aqui, ó, presta atenção. O que é que eu quero nesse primeiro? Exercícios. Utilizando os algarismos, cuidado com isso aqui. Os algarismos 2, 4, 6 e 9. Determine quantos números de 3 algarismos podemos formar. Professor, como assim 3 algarismos? Por exemplo, se eu pegar esses números aqui, ó, e eu disser assim, o número é o 26, daria certo? Professor, o senhor usou só os algarismos que está aqui, só que por que não deu certo? Eu quero o número de 3 algarismos, esse aqui é o número de 2 algarismos, então esse aqui não pode. Um exemplo, se eu desse o seguinte número, 492, isso aqui era uma possibilidade que favorecia o que a questão quer? Sim. Por quê? Eu usei, é o número de 3 algarismos, e eu usei somente os algarismos que está aqui, ó, o 4, o 9 e o 2. Então, esse número aqui está correto. Se eu desse o seguinte exemplo, 969. Professor, o número de 3 algarismos, onde o senhor usou só os números daqui. Professor, a dúvida fica, o senhor repetiu os números. Eu coloquei nessa questão alguma coisa contra repetir número, que não podia, algo do tipo? Não. Como eu não coloquei, então está implícito que você pode repetir. Se eu colocar alguma coisa dizendo que você não pode repetir, aí esse número já não poderia. Então, para esse caso aqui, esse exemplo pode, certo? Então, vamos lá. O que é que eu quero? Eu quero saber quantos números ao todo desse formato eu posso formar. Por exemplo, podia ter o seguinte número, 262, é outro exemplo, 424, certo? 244. Vixe, professor, são muitos números, eu preciso colocar todos? Não. Você precisa me dizer quantos números nós podemos formar. Como é que eu faço? Presta bem atenção. O número de etapas você vai fazer pelo princípio multiplicativo. O número de etapas é sempre o número de algarismos. Quantos algarismos eu vou ter que ter? 3. Como são 3, então eu boto 3 etapas. Professor, o que é que eu vou colocar aqui em cima? Eu vou colocar o número de possibilidades que você tem. Para eu escolher o primeiro número, certo? Para eu escolher esse primeiro número aqui, ó. Quantas possibilidades eu tenho? 4. Por que 4, professor? Porque ou você escolhe o 2, ou você escolhe o 4, ou você escolhe o 6, ou você escolhe o 9. Então, eu tenho 4 possibilidades, certo? Professor, para eu escolher o próximo número, cuidado agora. A dúvida que fica, professor, já vou colocar um número aqui. Ou eu botei o 2, ou o 4, ou o 6, ou o 9. Para eu escolher o próximo número, eu vou passar a ter 3 possibilidades ou tenho as mesmas 4 possibilidades? Professor, são as mesmas 4 possibilidades. Por quê? Porque eu posso repetir o número. Por exemplo, poderia até pegar o número, por exemplo, 222, ó. Repetiu tudo. Nesse primeiro exemplo não tem problema. Então, aqui eu tenho as mesmas 4 possibilidades. E para a escolha do último, eu tenho as mesmas 4 possibilidades, porque eu posso repetir os números. Então, quantos números eu posso ter ao todo, então? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64 números diferentes. Eu posso formar obedecendo esse critério aqui. Qual é a diferença dessa primeira para esse segundo exemplo? Certo? Presta bem atenção. Utilizando os algarismos 2, 4, 6 e 9. Mesma questão, ó. Determine quantos números de 3 algarismos, a diferença é essa palavra, ó, distintos podemos formar. Primeira coisa, professor, o que é distintos? É algarismos diferentes. Ou seja, o número, o algarismo, ele não vai poder se repetir. Então, por exemplo, esse número aqui, ó, dá certo.
492. Essa é uma possibilidade, certo? Uma outra possibilidade, por exemplo, 249. Isso aqui é uma outra possibilidade que é aceita. Agora, se eu pegasse esse número aqui, ó, 969, para esse exemplo, é possível? Não. Por que não é possível? Porque eu estou repetindo os algarismos. Então, esse aqui, ele não vai poder entrar. Para esse de cima, ele entra. Mas nesse de baixo, ele não entra, não. Ah, professor, e se eu pegasse o 222, então? Aí que não poderia mesmo. Aí você repete aos 3, não é nem 2. E não pode repetir algarismo. Então, nesse caso, quando for distintos, como é que você vai fazer? Presta atenção. 1, 2, 3. Então, vamos lá. Quantas possibilidades você tem para escolher o primeiro número? 4, porque eu tenho 4 números. E uma observação que muita gente se confunde. Ah, professor, esse 4 aqui é esse 4 aqui que eu estou colocando. Não. Esse 4 é o número de possibilidades que eu tenho de escolher. Por exemplo, se aqui eu tivesse uma antes aqui, ó, eu teria quantas possibilidades? 5. Então, aqui viria o 5. Então, o número que você vai ficar aqui é sempre o número de possibilidades que eu tenho de escolher. O que é que muda agora em relação a esse exemplo anterior? Eu escolher o próximo algarismo. Quantas possibilidades eu passo a ter? Não são mais 4. Agora passa a ser quantas? 3. Por quê, professor? Porque, diferentemente do item anterior, o algarismo que você escolheu para o primeiro, você não vai poder escolher para o segundo. Se você tiver escolhido o 4, para o próximo, ou você vai escolher o 2, ou o 6, ou o 9. Então, eu passo a ter quantas possibilidades? 3. Professor, e para escolher o último? Você diminui mais uma possibilidade. Já escolheu um primeiro, um segundo. Como são 4, tira 2, então vai restar 2 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, basta eu multiplicar todas essas possibilidades. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, aqui são 24 números, ou 24 possibilidades. Então, tem que ter um cuidadozinho nesse tipo de questão, quando ele falar que o número é de 3 algarismos, ou se ele disser que os algarismos eles são distintos, ou seja, diferentes, que significa que o número não pode repetir, certo? Para fixar melhor esse tipo de questão, eu vou fazer essa última, ó, que é bem semelhante, certo? Aí é melhor que fixa melhor, ó. Utilizando os algarismos, para carregar aqui. Aqui, bem aqui, pronto. Ó, utilizando os algarismos, deixa eu botar logo aqui a caneta. Utilizando os algarismos 1, 2, 4, 7 e 9. Determine quantos números de 2 algarismos podemos formar. Então, vamos lá. Por exemplo, você vai escolher agora entre esses 5 números. Por exemplo, o seguinte número, 29. É uma possibilidade? É. Peguei o número de 2 algarismos, utilizando somente esses algarismos. Se eu pegasse o número 41, uma outra possibilidade. 2 algarismos, utilizando somente esses algarismos. Agora, por exemplo, se eu pegasse o número 22, para esse exemplo, seria possível? Sim. Peguei o número de 2 algarismos. Ah, professor, o senhor repetiu. Aqui eu não coloquei nenhuma restrição quanto a repetir. Coloquei no de baixo, mas nesse não. Então, aqui é uma outra possibilidade. Então, vamos lá. Lembrando, o número de algarismo é sempre o número de eventos, de etapas. Como eu tenho 2 algarismos, seriam 2 etapas. Então, para eu escolher o primeiro número, quantas possibilidades você tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 possibilidades. Para eu escolher o próximo número, como eu não disse nada de distinto, então vai continuar o mesmo número de possibilidades, porque ele pode se repetir. Certo? Então, pelo princípio multiplicativo, basta eu multiplicar. 5 vezes 5, 25. Então, aqui significa que eu tenho 25 possibilidades, ou 25 números. A dúvida que fica, professor, o senhor botou o 5, mas o 5 nem aqui no meio não está. Isso aqui, ó, não é um 5 que eu estou pegando aqui, não. Isso aqui é o número de possibilidades. Cuidado para não confundir isso. É o que muita gente se confunde, é somente essa parte,
certo? Qual é a diferença dessa de cima para essa de baixo? Utilizando os mesmos algarismos, determine quantos números de 2 algarismos distintos, ou seja, sem repetição. Os números não podem se repetir. O que é que vai mudar? Esse 29, ele pode? Pode, continua podendo. Esse 41 também pode. Mas o que vai mudar é que, por exemplo de baixo, agora esse 22 ele não vai poder, porque ele se repete. Então, professor, nesse tipo de questão, como é que eu vou fazer? 2 algarismos, então são 2 etapas, certo? Então, quantas etapas, quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro número? Qualquer um desses 5 números. Então, aqui são 5 possibilidades. Professor, para o senhor escolher o próximo, quantas possibilidades o senhor vai ter agora? Lembrando, não pode repetir. Então, o que você escolheu no primeiro, você não vai poder escolher no segundo. Por exemplo, se o primeiro número escolhido tivesse sido 1, você não vai poder mais colocar 1, você vai poder colocar qualquer um desses 4 outros números. Ah, professor, não escolhi 1 não, eu escolhi o 9. Você vai poder colocar qualquer um dos outros 4. Então, sempre que for distinto, na próxima vai diminuindo uma possibilidade. Então, aqui passa a ser 4 possibilidades, certo? 5 vezes 4, 20 possibilidades. Se você observar, ó, diminuiu de 25, diminuiu para 20, que é justamente os números que se repetem, ó, porque significa que você não vai poder botar o 11, nem o 22, nem o 44, nem o 77 e nem o 99. Então, são essas 25 menos, aí eu retiraria essas 5 possibilidades, porque aqui não pode repetir o número. Então, com 2 algarismos, é até mais fácil você entender por que diminuiu essas possibilidades da primeira para a segunda, certo? Pessoal, espero que tenham entendido, certo? Peço desculpa aí pelo problema que houve na questão do notebook, certo? Mas deu para eu gravar a aula, certo? E na próxima aula, eu vou disponibilizar essa aula no YouTube, e na próxima aula, aí eu coloco um formuláriozinho, certo? Para fixar melhor essa atividade. Talvez um formuláriozinho de 4 ou 5 questões, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.